Salve, salve pessoal! Um maluco mascarado aparecendo na sua tela que não sabe fazer vídeo, comprou uma máscara, na verdade achou uma máscara sem boca para fazer, porque se não fosse a máscara acho que eu não faria vídeos. Não é um intuito aqui aparecer, ficar famoso. E por que o macaco? Cara, a gente paga muito mico investindo, né? Fala a verdade, né? Todo mundo tem um mico aí investindo. Eu, então, coleciono vários. Essa jornada de investimento começou há muito tempo. Isso aqui é uma breve apresentação, né? Já tem um tempo que eu estou no mercado. Não sou nenhum expert. Mas eu sinto falta de compartilhar histórias e, sei lá, de ter uma companhia nessa saga aí rumo à liberdade financeira, né? Durante a pandemia, essa jornada começou antes da pandemia, só que depois eu vou contar isso melhor em outros vídeos, mas não era uma coisa a qual eu me dedicava. O Mico investe, esse é o Mico. O Mico não investe só no mercado financeiro, o Mico deixou de ser CLT já há algum tempo, então tenta aí bravamente, arduamente empreender. Posso até falar sobre isso em outros vídeos. Nesse país que é bem difícil, não é fácil empreender. Quem empreende sabe, não digo virtualmente, porque a internet é um outro mundo, é uma coisa totalmente diferente aí dos empreendimentos físicos, né? Enfim, isso fica também para um outro vídeo. O que importa é falar que existem dois micos. Um mico até a pandemia e um mico depois da pandemia. Na pandemia a gente se dedicou a ver muito vídeo, muita coisa, acompanhei muitos canais, e o que me motivou a criar esse canal foi acompanhar canais pequenos. Assim, existem os canais grandes, né, que a gente acompanha, muita gente boa, muita gente grande, tem muita picaretagem na internet também, né? Quem não lembra aí da Betina, que ganhou 1 milhão só com 1.500 investido? E hoje ela realmente tem, né? Olha isso. Enfim, né? Mas assim, muita picaretagem, comprei alguns cursos, um até nem de finanças, outros sim. Me arrependo de um especificamente que eu comprei. Não foram tantos assim, né? Comprei um praticamente, e esse eu me arrependo bastante. Posso até falar depois qual é e por quê. Vocês vão descobrir ao longo dessa caminhada, mas o objetivo aqui é simples, é fazer um compartilhamento aí da jornada pelos investimentos rumo à nossa tão sonhada liberdade financeira, né? A nossa independência financeira. Os canais de investimento, as pessoas, por exemplo, Primo Rico, o cara investe 1 milhão numa ação. Ele tá rumo ao bi, né? Ele tem uma sequência de vídeos em que ele mostra a caminhada rumo ao bi. E a gente aqui rumo à independência financeira. E tem gente aí rumo ao bi. Assim, é um outro patamar, é um outro nível. Claro que a gente sonha em chegar lá, mas é muito sonho. A realidade é muito mais difícil, a realidade do pequeno. E acompanhando um canal em específico, assim, alguns, né, pequenos, mas um específico, né, do Clayton. Radar Investidor é um rapaz até que sumiu. Ele fazia uns vídeos ali e ele apostava muito em fundos imobiliários, que foi uma coisa assim que quando eu comecei a estudar com mais afinco, que foi durante a pandemia, me chamou muita atenção, porque é uma modalidade de investimento assim que eu gosto bastante, por trazer dividendos mensais pingando ali na nossa conta. Então, assim, sempre gostei disso, é uma coisa assim interessante. A gente acha que simpatiza com determinados investimentos. Esse era o que eu simpatizei ali. E comecei a acompanhar ele. Ele é um defensor ferrenho de fundos imobiliários, né? E aí fazem alguns meses que ele sumiu. Quase um ano, se eu não me engano. E aí fica aquela especulação. Por que ele sumiu? Poxa, eu gostava tanto de acompanhar ele. Só que eu vi que ele estava num ritmo muito bom. Ele se juntou com a esposa. Eles conseguiram fazer uma composição ali de patrimônio. E aí os dois investiam juntos, né? Isso também não é fácil. Depende muito aí do seu casamento, da sua relação, né? Casais que investem juntos, tem casais que investem separadamente. Aqui em casa a minha esposa nem liga para finanças. Nada, zero. Então assim, é mais solitário ainda. Por isso que era legal acompanhar.
Como eu trabalho longe, eu botava os vídeos no YouTube para assistir. E ficava lá ouvindo no carro, no trânsito. Ficava ouvindo e assim, aprendendo, né? A gente segue aprendendo. Aqui o objetivo é só mostrar mesmo a caminhada, compartilhar os erros, compartilhar os acertos. Não é vender curso, não sou nenhum especialista em mercado, mas mostrar a trajetória real de quem investe com pouco, como é que é essa vida, como é que é o dia a dia. E eu acompanhava muito esse canal, como eu falei. Ele se juntou com a esposa e aí os aportes começaram a ficar maiores e assim ele conseguiu num curto espaço de tempo que eu tô longe de conseguir ainda. Ele conseguiu receber de dividendos assim mais de R$ 1.000 mensais, ele estava indo muito bem. Só que de um tempo para cá os vídeos foram raiando e eu senti que ele estava buscando outras coisas. Aí eu vi lá nos comentários, eu sou um deles que acompanha os comentários desse canal e vi que as pessoas estavam preocupadas com ele, né? Onde é que tá? O que houve? Não sei o que. Bom, minha banana. Se eu tivesse que dar uma banana, um palpite, a minha banana seria a seguinte. O que aconteceu com esse rapaz? Ou ele se separou. Se separou. E aí investiam juntos, deu ruim. Existe essa possibilidade quando você investe junto, né? Assim, não é o que a gente pensa, mas ou ele se separou, ou, o que eu acho mais provável, ele percebeu, assim como eu percebi, que fundos imobiliários, por mais que eu goste muito da modalidade, não é tão atrativo quanto parece. Existem muitas armadilhas em fundos imobiliários. Paguei muitos micos com fundos imobiliários, peguei fundos que quase viraram pó. Os famosos high yields que pagam muito de papel, só que a gente não pode olhar só o dividendo de um fundo, se paga muito, se paga pouco. Obviamente que assim, a gente não pode olhar se paga muito, porque se paga muito, o que tem por trás? Por que está pagando muito? Paga pouco também não é interessante, né? Mas enfim, com um país com uma taxa Selic como a nossa, em que a renda fixa te dá aí mole 1% ao mês, para que você vai correr risco no fundo imobiliário? E eu acho que nosso amigo Clayton, apesar dele não dar o braço a torcer nos vídeos, ele percebeu isso. Enfim, vou contar aí as doideiras, as micadas aqui da casa com os fundos imobiliários num próximo vídeo. Vou começar talvez por isso e mostrar aí os investimentos que a gente acertou, porque não é só amigo que a gente vive, né? A gente tem que acertar alguma hora, né? E o que foi mais atrativo? Eu acho que o sumiço dele se deve a ele ter visto que tem coisas melhores, ele deve estar investindo aí em coisas que estão dando mais retorno, porque sim, tem coisas que dão mais retorno que fundo imobiliário, não dá pra gente só viver disso. Bom, vamos aí, a saga vai começar, vamos viver esse dia a dia aí rumo à independência financeira. A saga não começou agora. Falarei disso nos próximos vídeos. E vamos que vamos, gente. Rumo à nossa independência. Que é isso que a gente quer. Um abraço.